Muito boa noite, está começando com vocês o programa Atividade desta quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, na Rua Paraíba, sede da RDC-TV, 27 graus centígrados e 18 horas e 56 minutos. A temperatura é elevada para essa hora, mas já antevendo aí que vai ser o nosso verão, que entra no próximo mês, dia 22 de dezembro. A previsão é de tempos com chuva, para muito calor, ainda isso vai acontecer durante toda esta semana e também na semana que vem. Estamos aqui no canal 24 e 524 da Claro Net TV, um programa que vai para os seus 29 anos de existência. E, claro, naturalmente, essa longevidade se dá pela responsabilidade do nosso diretor José Silva, que é o comandante, criador deste programa, e pela bancada qualificada que aqui desfila, trazendo informação, a opinião independente, que é uma coisa muito importante, sobretudo neste momento, né, da atividade jornalística no Brasil. Bom, como sempre acontece nesse início de programa, eu quero apresentar a nossa bancada dessa noite, que, como sempre digo, né, é uma bancada qualificada e aqui desfilam as mais importantes personalidades do nosso estado. Dr. Paulo Olímpio de Souza, advogado e criminalista, muito obrigado por ter lançado esse livro. Não pude comparecer ontem lá, aliás, a gente está sempre muito envolvido na tarde, tinha que apresentar o programa aqui. Parabéns, foi um sucesso. Obrigado pela sua presença. Realmente eu não esperava tanta gente. Eu vi. Mas o que me deixou contente e satisfeito, reencontrei muitas pessoas conhecidas e está lá na banca 27 da Feira do Livro até o dia 15. A editora é a AGE, né? Então é Minha Vida Profissional. É um texto de internet. O texto é um fio condutor, a matéria não tem pretensões literárias, mas é um memorial da minha vida profissional no Ministério Público, na advocacia, no magistério superior, como comunicador convidado eventualmente, em programas famosos, né? Atividade, Guerrilheiros da Notícia, Pampa Debates. Então, perfeito. Aliás, é um legado importante, um legado literário, né, que traz a história de um dos mais brilhantes homens desta área jurídica do nosso estado. Também aqui conosco, o recém-eleito presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Dr. Marcos Rovinski. Dr. Marcos, muito prazer em conhecê-lo. Pessoalmente, já o conhecia de nome. O senhor tem uma trajetória extraordinária também na área da medicina aqui no estado e principalmente agora como presidente do Simers, que é mais uma responsabilidade. Obrigado pela sua presença. Bom, eu que agradeço por estar aqui convidado, ainda mais na presença do Paulo Olímpio, da doutora Roxane. Bom, realmente eu fui eleito no último dia 25, foi o dia da eleição, e com uma grande maioria, que foi uma coisa surpreendente, nós tivemos 73% dos votos válidos, o que mostra o acerto da atual gestão, da gestão que eu faço parte, em todas as medidas, né, sob a liderança do Dr. Marcelo Matias, atual presidente, eu sou o atual vice, e só nos deixa com a responsabilidade aumentada ainda em relação para a nossa próxima gestão, porque nós temos agora o compromisso de aprimorar o que foi feito, né, e, enfim, tentar representar da melhor maneira possível os médicos do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza. E os médicos são uma categoria muito exigente. E eles sabem, né, que tem que exigir da sua entidade profissional, porque a entidade profissional sempre esteve à altura da defesa dos médicos. Eu sempre digo o seguinte, aqui nós temos a OAB do Rio Grande do Sul e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que são duas entidades que, para mim, são as que mais defendem os seus profissionais. Né? Eu hoje estava conversando com o pessoal da área de contabilidade, e eles se queixam muito das suas entidades de classe, e eu estava dizendo para eles, olha, os advogados aqui e a classe médica são muito bem representados pelas entidades, e isso é importante. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é o maior sindicato médico da América Latina. Nós temos perto de 15 mil sócios, né? Sofremos um pouco durante a pandemia, não conseguimos ampliar, o nosso objetivo é ampliar o número da nossa base de associados, e realmente nós temos muito orgulho da estrutura que nós temos, dos processos que nós organizamos, tanto que nós recebemos, mês retrasado, a visita do Sindicato Médico de Minas Gerais, que veio para
aprender conosco, né? E agora, em dezembro, deve vir o pessoal do Sindicato Médico do Ceará, da mesma forma, para tentar aprender a forma como nós fazemos o sindicalismo aqui. Muito bem, ainda bem que os mineiros vieram aprender alguma coisa, que ontem nós fomos aprender alguma coisa lá com o Atlético Mineiro também, né? Então eles também têm que vir aqui aprender alguma coisa. Nós vamos aprender futebol e eles vêm aprender aqui conosco na área de medicina. Poxane Pose, obrigado pela tua presença. Boa noite, Silvio. Eu digo que estar aqui na atividade é sempre um aprendizado, né? Hoje, eu dividi a bancada aqui com o Dr. Marcos, o Dr. Paulo, né? O Paulo eu já chamo de Paulo, agora nem chamo mais de doutor, claro, né? Porque a gente já tem um amigo, mas, Silvio, hoje eu digo assim, ó, hoje eu estou aqui fazendo figuração, quero escutar, Nós né? estamos. Os nossos dois convidados aqui. Eu não pude ontem estar presente no lançamento do livro do Paulo Olímpio, que, aliás, é imperdível, né? Por favor, façam a aquisição e, se possível, né? Eu vou pegar o meu autógrafo, né, depois. Um prazer. Mas não percam, porque com toda certeza a trajetória profissional deste meu colega aqui é de causar inveja. É verdade. Mas que façamos um bom programa. Perfeito. Aliás, eu também estava dizendo para o Dr. Paulo Olímpio que, em função, a gente tem muitas atividades. Eu, por exemplo, não pude ir lá ontem, como hoje não pude ir numa festa, que é o Armazém do Queijo. Eu tinha compromisso toda semana, que é atrasado e tal, agendado já de 15, 20 dias, e a gente sempre anda nessas confusões. De qualquer maneira, o livro do Dr. Paulo, nós vamos conversar a respeito disso, como também saber mais do Dr. Marcos Rovinski, dos planos que ele tem aí para o Sindicato Médico, das coisas que envolvem a área médica aqui no Estado e no Brasil. Bom, este programa tem uma característica. Ele começa sempre pelo esporte. Então vamos fazer uma passada rápida aqui, né? Porque temos Grenal, depois de amanhã, no sábado. O Grêmio jogou ontem com... Eu vou ouvir a opinião do Paulo Olímpio. O Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro ontem. Eu não vi o jogo, eu estou meio desiludido do Grêmio. Mas, de qualquer maneira, ouvindo o pessoal que viu, analistas de futebol, diz que o Grêmio teve a melhor partida deste ano, praticamente. Ou seja, o Grêmio se credencia a ter, pelo menos, uma boa figuração no Grenal. É isso, doutor Paulo Olímpio? Realmente, eu consegui ver o segundo tempo, em que o Grêmio se ouve bem, porque os comentários diziam que ele havia reeditado a atuação da primeira parte do jogo, em que perdeu muitas oportunidades. Foi o Grêmio redivivo, o Grêmio tecnicamente e no esforço, no empenho, honrando suas tradições de time gaúcho vencedor, mas acabou perdendo por circunstâncias, poderia ter ganho. Mas não vão, eu sou colorado, o Dr. Marcos acho que também desconfio. Não, ele é do nosso lado aqui, não, tá 3-1 de novo. O placar está 3-1 aqui. 3-1 de novo. Rovinski, o Russovski, lá do rolo compressor, lá do rolo compressor, a colônia muito, né? Eu vi que aquilo funciona uma pressão psicológica. Né? Não adianta, não vai levar. Eu acho que é. Ele não muda mais, né? Mas então... A gente muda de terno, muda de mulher, de clube não. É verdade. Essa é a maior fidelidade que é existe. do clube, é verdade. Mas é isso mesmo. Mas, ô, Silvio, eu vi e realmente eu sou colorado, confesso, né? Pública. E como eu vi o jogo de ontem, eu hoje posso dizer que o meu temor grenalístico se acentuou. Porque o Inter vem mantendo uma tradição, Silvio, presta bem atenção no que eu vou dizer, uma tradição de recuperar clubes que estão na UTI. É o ressuscitador oficial do futebol brasileiro. Ele gosta de ver, alguém está lá no fim da tabela, o Inter vem, dá um sopro de vida e oportuniza uma recuperação. Então, me parece que todas as circunstâncias favorecem a que o Grêmio comece finalmente a sua recuperação. Tem 10 partidas, né? E vai começar no Grenal. Agora, perdendo o Grenal... aí é difícil. Aí eu acho que a coisa... Não, concordo. A tradição... Eu acho que o Grenal vai ser o ponto por isso, fundamental será isso. Um Grenal, para nós colorados, é importantíssimo.
quebrar essa mania de recuperar moribundos. E para o Grêmio é vital para que a sua esperança de continuar na primeira divisão permaneça. Muito bem, olha que vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador aqui, o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O Banrisul que, ao longo da sua trajetória centenária, ajudou muito a economia, sobretudo a economia primária, o agronegócio, que hoje em nosso estado é o que é, porque teve o apoio lá atrás, né, quando tivemos pequenos produtores caseiros, quase, né, das suas famílias e tal, e hoje se tornaram grandes produtores, muitos deles até fora do Rio Grande do Sul. E o nosso agronegócio também teve esse esteio financeiro do Banrisul lá apoiá-lo. Por isso, nós temos uma atividade de agronegócio extremamente competitiva e reconhecida do ponto de vista de qualidade e de visão empresarial fora daqui. O Banrisul agora está com uma outra afinidade, que é o segmento de clientes selecionados. Banrisul Afinidade. Vamos saber o que é isso? Veja esta mensagem do nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Afinidade não é só compartilhar interesses, é surpreender, é fazer mais, é ir além do esperado. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados, com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com o seu gerente ou acesse banrisul.com.br/afinidade. Muito bem, olha aqui, nós vamos falar hoje de um grande acontecimento nesta tarde de quinta-feira, 4 de novembro. Foi a inauguração da nova loja, novo local do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Um grande abraço ao João Tumeleiro, empresário de visão, que está aí, né? Esse novo layout, a nova loja do Armazém Gourmet, né? Armazém do Queijo Empório Gourmet, que agora fica lá na Senador Tarso Dutra, número 170, no bairro Petrópolis, bairro nobríssimo e tal, né? E que está agora amparando aí, recebendo esta loja do Armazém do Queijo com todas as suas variedades. Teve lá, o pessoal esteve lá visitando também, nós vamos ver umas imagens aí. Padaria, queijaria e mercearia gourmet aqui em Porto Alegre. Esta é uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha. Eu sempre digo, né, doutor Paulo Olímpio, que é a Roxane que nos acompanha mais do que o doutor Marcos Rovinski, que antigamente a gente, para provar essas especiarias da Serra, nós tínhamos que subir a Serra. Hoje não, hoje nós temos aí o Armazém do Queijo, traz todas as especiarias, tudo aquilo que a Serra Gaúcha tem de bom para apresentar para nós, nós temos aqui bem perto, lá. Agora lá na Senador Tarso Dutra 170, bonito, realmente muito bonita a loja, né? Eu passei lá. Layout espetacular. A gente entra ali e não sabe o que vai comprar ou comer, né? Eu passei por lá, é uma loja grande. É uma tentação. Olha só, olha que maravilha. Eu tive lá e vou dizer que tive que comer a parte do Silvio que não foi, de tão bom que estava. Não, e ela chegou lá e disse isso, que o Silvio não veio, então... Não veio, eu vim representá-lo aqui. Parece que deram lá eu não recebi ainda, eu acho que também ficou para ela, sabe, um mimozinho e tal, né, de queijo. Olha só que maravilha. Olha as pastas lá, meu Deus. E realmente é uma especiaria extraordinária, é um local, né, que é privilegiado para Porto Alegre isso, né? Porto Alegre, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, doutor Paulo Olímpio. O secretário Rodrigo Lorenzoni esteve em Gramado, está lá, está vendendo Porto Alegre para que se inclua Porto Alegre nos roteiros turísticos. Veja bem, quando tu vai para o Nordeste, lá eles não fazem só um local, eles fazem vários, é integrado turismo lá. E temos que fazer isso aí mesmo, por exemplo, casas como o Armazém do Queijo, temos vários outros locais aqui em Porto Alegre, que poderiam também ser a atração turística de gente que vem de fora, e realmente é uma coisa muito interessante. Parabéns aí ao empresário João Tumeleiro, ele é um camarada que sabe investir, ele tem uma visão empresarial, ele sabe onde dói o sapato, né? Então ele sabe se adaptar nessas coisas, esses novos investimentos, novos empreendimentos, e ele traz aí para Porto Alegre esse Armazém do Queijo aí que já está fazendo sucesso e se consolidando no mercado de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Eu quero lembrar que fica lá na Tarso Dutra, número 170, no bairro Petrópolis. Tem o WhatsApp que continua o mesmo, lá o WhatsApp é 98020 7107. O telefone fixo, também lá tem telefone fixo, tem muita gente que não conhece, meus netos nem conhecem o que é telefone fixo, só tem celular. Então, para falar para ele, assim, tem que mostrar um telefone fixo. Aí eu abuso, né? Mostra aquele pretão grande, lembra? Aquele desse tamanho assim, ó. Ele, mas o que é isso? Parece um monumento, esse telefone realmente. Ele não conhece telefone fixo, não conhece. Então, mas lá também tem telefone fixo. 33920085. Lembrando,
Armazém do Queijo Empório Gourmet fica aberto de segundas a sábados entre 9h30 e 19h30. O site é armazendoqueijo.com.br e nas redes sociais, Facebook e Instagram. Lembrando também que lá tem lojas do Armazém do Queijo Empório Gourmet em Bento Gonçalves, na rua Júlio de Castilhos, bem no centro lá de Bento Gonçalves, número 563. Parabéns aí ao empresário João Tumeleiro, né? Parabéns ao Armazém do Queijo, que realmente traz algo de novo, algo de inovador e importante que vai atrair muito, não só o Porto Alegrense, mas também turistas para a nossa cidade. Agora vamos falar um pouquinho do supermercado Zafari. O Zafari, você sabe que tem uma campanha institucional já há muito tempo que diz o seguinte: a vida acontece quando a gente se encontra. E se encontrar no Zafari é se encontrar com os produtos de qualidade, o atendimento maravilhoso, caixas, tem 27 caixas lá, todas elas estão funcionando. Eu faço muito essa experiência, dou uma loucura de ir para outro supermercado e me arrependo. Tem que ser no Zafari, o atendimento, a qualidade dos produtos, preços, em relação à qualidade, sensacionais. E esse atendimento do Zafari, tu chega lá, tu não demora 10 minutos para sair do Zafari com as suas compras todas, seja ela um rancho maravilhoso, grande, ou então uma pequena compra, você sai imediatamente, que é o que nós mais queremos, bom atendimento e que seja rápido. Então, a vida acontece quando a gente se encontra, claro, supermercado Zafari. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, doutor Paulo Olímpio, eu estou vendo aqui pelo começo aí da conversa de vocês no programa que há muitas lutas incomuns de vocês, né? Foi com muita alegria que eu reencontro o Marcos Kovinski, vou tratá-lo de Marcos, assumindo mais um encargo, mais uma missão. Tá? E parece que a história de vida dele o associa a esses munos associativos, sindicais, enfim. E digo isso porque lembrávamos há pouco, Silvio Rochani, que em 1989, ele, diretor do IML... Eu não era diretor na época, eu estava entrando depois mas já militando nos interesses corporativos da instituição, e eu, procurador-geral, lutávamos irmanados na Assembleia Legislativa, que era a Assembleia Estadual Constituinte. Os médicos do IML lutavam pela independência e autonomia do Instituto de Perícias em relação ao atual IGP. Isto. E esse êxito foi alcançado. E nós, que já tínhamos conquistado muita coisa na Constituição Federal, precisávamos adequar a Constituição Estadual à Constituição Federal no capítulo do Ministério Público. E lá estivemos muitas vezes irmanados nessas lutas. E agora vejo o Marcos assumindo, eleito, ainda não assumiu, mas é breve. Dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro assumirá o CIMERS, o Sindicato Médico, que ele pertencia à administração do Marcelo Matias. Por todos os títulos, uma administração, Rochani, exitosa, enfim. E o Marcos, que pertencia a essa gestão como vice, vai dar, não tenho a menor dúvida, continuidade e também buscará ampliar os objetivos do sindicato, que é, como ele disse há pouco, um exemplo sindical para o país. Né? Nós estamos nesse campo vendendo coisas para o país, ao contrário de outros aspectos que a gente importa. É verdade. Né? Prazer, Marcos, em dividir contigo essa bancada. E sucesso lá. Muito obrigado. No CIMERS. Aliás, só para, antes do senhor assumir a palavra, para complementar que o doutor, a chapa 1, que ele concorreu,
foi sancionada pelos médicos, né? Quer dizer, isso mostra que o trabalho estava sendo bem aceito. E o mote da chapa deles era fazer o certo, seguir mudando, que é uma coisa fantástica, né? E aí, Exato, como nós íamos, a nossa proposta era continuar na gestão, nós queríamos seguir mudando o que a gente começou a mudar e fazendo sempre o certo, né? E uma coisa que nos norteou sempre foi a transparência, a correção, a busca das boas práticas de gestão, e isso foi uma marca da gestão do Marcelo Matias que eu pretendo e vou seguir, né? Nós criamos várias mudanças, nós criamos vários núcleos de atividades, de especialidades e de atividades, congregando vários médicos, grupos de médicos. Então, nós temos um núcleo do combate ao exercício ilegal da profissão. Isto, nós tivemos já 320 ou 330 denúncias no nosso canal de denúncias, inclusive do Brasil inteiro, né? Então, isso nós encaminhamos, inclusive, uma delas para o núcleo que foi criado à semelhança do nosso em Minas Gerais, porque era uma denúncia de prática de exercício ilegal em Minas Gerais. Nós recebemos aqui as denúncias. Então, isso foi um êxito. Nós temos o nosso núcleo de psiquiatria, que é extremamente ativo, né? E que conseguiu, numa luta bem importante, manter vários leitos psiquiátricos que estavam prestes a serem fechados em vários hospitais do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso, vê bem, o sucesso do núcleo de psiquiatria fez bem à saúde da população, né? Não é só uma especialmente coisa depois de uma pandemia, né? Saúde mental é saúde. Foi para o espaço, né? Então, tudo isso, mais a regionalização que a gente implementou, com a criação de delegacias e de diretorias regionais do Rio Grande do Sul, trazendo o sindicato, ou trazendo o interior do Estado para dentro do sindicato e levando o sindicato para o interior do Estado, isso foi muito bem aceito pela comunidade. E o nosso projeto, a partir de agora, é ampliar essa regionalização, aumentar os serviços do interior, né, para que os médicos do interior sejam melhor atendidos ainda do ponto de vista sindical, né? Eu queria só complementar, eu acho que muito importante o livro que tu fizeste, Paulo Olímpio, que tu escreveste, porque as pessoas que têm protagonismo têm que deixar esse registro. Tem que deixar o registro desse protagonismo. Mal comparando, eu tive uma passagem pela ML, eu fui diretor em 3 oportunidades, em 97 e 98, depois de 2003 a 2006, e terminei em 2011 e 12, quando me aposentei. Trabalhei com todos os partidos políticos, trabalhei com o PDT, trabalhei com o PT, com o PMDB. Então, assim, eu tive uma trajetória dentro. E eu deixei isso registrado também no livro, que eu acho que é importante para que mostre um segmento da vida da instituição e as coisas que foram implementadas. Um legado para a própria instituição. Exatamente. Eu acho esse que é importante livro esse teu vai ser reeditado, depois tu vai acrescentar tua vivência nos sindicatos. Então, e vai ser um legado para os pósteros, né? Para os que vêm depois. Tem que deixar. Experiências vivenciadas. Exatamente. Então, acho que é importante isso que tu fizeste, que tu escreveste, porque tem que deixar registrado os fatos que aconteceram, ainda mais numa vida tão pródiga em eventos como a tua, né? Mas é muito importante esse tipo de registro, não só porque ele inspira as novas gerações, né? Mas também porque é importante que a própria instituição também fique representada através das suas lideranças. Mas eu queria fazer uma pergunta, doutor Marcos, em relação a uma coisa que talvez o nosso telespectador não saiba, né? Como se diz, o óbvio só é óbvio para quem sabe. E o que seria a diferença entre o Conselho de Medicina e o Sindicato Médico?
o que eles fazem de igual, o que eles fazem de diferente, aonde que eles se complementam, onde é que eles se contrapõem. Porque às vezes quem está escutando não entende, mas tem um conselho de medicina, mas também tem um sindicato de médicos, tem a associação médica. Como é que funciona isso para quem não é do meio médico, para saber exatamente o que significa hoje ser o presidente do CIBRS? Bom, nós temos no Rio Grande do Sul 3 entidades que representam os médicos. A Associação Médica do Rio Grande do Sul, ela congrega as sociedades de especialidades, ela faz a parte científica da medicina, da parte médica, né? O Conselho Regional de Medicina é a estrutura, é uma autarquia que faz o controle da profissão, das boas práticas profissionais, cuida da ética profissional, da relação médico com médico, relação médico com a instituição. Então, a parte ética e a parte de boas práticas, diz exatamente, é feito pelo Conselho. O Conselho não defende o médico, o Conselho, ele cuida da prática médica. O órgão que defende o médico é o Sindicato Médico do Sul, defende nas questões sindicais, nas questões trabalhistas, e graças ao desenvolvimento que o nosso sindicato teve, nós defendemos sobre vários aspectos, né? Não só sob o ponto de vista trabalhista, mas nós temos uma estrutura jurídica lá muito complexa, muito grande, que dá defesa em todas as áreas, criminal, administrativa, todas as áreas do direito. E além disso, nós oferecemos outros serviços que facilitam a vida do médico, a parte de contabilidade, trabalhista, né? Nós temos vários setores lá que facilitam a vida do médico, vários convênios, né? Então, o sindicato médico não extrapola a questão capital-trabalho. O sindicato é capital-trabalho. Nós fazemos isso, fazemos a defesa dos médicos. O conselho cuida da parte ética, da parte do bom conceito da medicina, dos médicos. Doutor Marcos, das 3 entidades, a única que parece que gostaria que o senhor me falasse, que nos passasse essa informação, a única em que o médico é obrigado a se filiar é o Conselho. É o Conselho. Os outros 2, tanto o sindicato quanto a Associação Médica, depende se quer ou não. É opcional. Tem que ser bom, né? A associação tem que ser boa para a pessoa fazer a adesão. Pois é, então veja que nós temos perto de 30% dos médicos, ou um pouquinho mais de 30% dos médicos do Estado são filiados ao sindicato médico. Hoje nós não temos mais o imposto sindical. Antigamente era compulsório, um dia por ano, todos os médicos obrigatoriamente tinham que contribuir para o sindicato. Hoje não. Nós temos 15 mil associados que pagam a sua mensalidade pelos serviços que são prestados pelo sindicato. Perfeito. Aqui eu falo um pouquinho do Sucos Petri. Hoje na mesa aqui nós temos, viu, doutor Paulo, nós estamos aqui homenageando 2 pessoas que estão aqui. A Roxane, que adora sucos Petri de laranja, e o doutor Marcos Rovisco, que também gosta de suco de laranja. Aí nós os estamos acompanhando. Né? Eu voto com a maioria. Suco de laranja, desde que seja Petri, não tem problema. Laranja, uva e tal. Lembrando o seguinte, a sua sede pede saúde e pede o melhor, claro. O melhor em sucos é Sucos Petri. A bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Olha aqui, ó, o governo do estado, assim como o governo federal, essa onda toda de desestatização, que eu chamo melhor, assim, esse processo de privatização, de parceria público-privada, está também chegando no Rio Grande do Sul, está sendo dado andamento a esse processo que já vem lá de trás. A Corsã, por exemplo, está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor e buscando, claro, novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos. A Corsã precisa de muito investimento aí para ampliar o abastecimento de água e de esgoto para o Rio Grande do Sul todo. Tudo para garantir o tratamento e o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que, protegendo o meio ambiente e o futuro das próximas gerações, seja de fato acontecido. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E falando no governo do estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite está lá em Glasgow, né, na Escócia, nesse COP26. E tem umas mensagens aí dele, são 2 minutinhos aí nesse VT, nós vamos acompanhar o que nos disse lá o governador Eduardo Leite, lá direto de Glasgow. Aim to reach our goals until 2030. So
I would like just to greet those that have worked on this. Que geraram o arquivamento por não oferecer a interessada, né, demandante, documentação que desse resposta a determinados questionamentos. Então houve um arquivamento. Mais estamos tratando aqui nesta COP é a possibilidade de geração afetadas por descomissionamento futuro de minas de carvão e de usinas termoelétricas a carvão, pelo que pode ser gerado de riqueza como alternativa, ter o suporte adequado para estruturar um planejamento estratégico aí de médio e longo prazo que ajude nesse processo tanto de viabilizar empresas e nas empresas pessoas que trabalham e que tiram o seu sustento dessa atividade econômica. Você diz, simplesmente, somos contra, não queremos, tá bem, mas o que se oferece? E o que se oferece, como que vai se oferecer? E como que estarão todos abarcados, inseridos dentro desse novo contexto? Então, esse processo, né, a gestão da mudança na direção de dar o conforto e a segurança para onde queremos chegar. Muito obrigado. Nós temos sido avisados que o governador tem um outro evento agora, às 11 horas, então... Jamais seja cada vez mais incorporada nos governos subnacionais de forma consistente, né? De forma... A preocupação com a temática ambiental e com as mudanças climáticas. Eu fico feliz de poder fazer parte disso e assumimos compromissos, como foi falado pelo governador Casagrande, que nos lidera nessa temática, junto ao consórcio. Muito bem. Aliás, os governos, de modo geral, o governo central do Brasil, os governos dos estados, têm que fazer exatamente isso. Ou seja, nós precisamos dar condições aqui de atrair novos investimentos. Nós estamos precisando de poupança externa que nós não temos internamente. Nós temos uma dívida interna no país que se aproxima de 6 trilhões de reais. 6 trilhões de reais é quase o PIB de um ano de produção nosso. Então, precisamos dessas parcerias para isso. Eu vou até passar agora para vocês aí um VT da Corsan, eu falei agora há pouco da Corsan, que é uma das companhias que tem aí também o olho de investidores internacionais para aplicar aqui e trazer recursos. A Corsan está precisando de cerca de 10 bilhões de reais imediatamente para sanear suas questões financeiras e fazer o investimento necessário para atender a demanda aqui no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar esse VT da Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe, por isso destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, são 19 horas e 29 minutos, a temperatura baixou um pouquinho, começamos com 27 graus, está 26 graus, vamos chegar até 24, 23 graus aí durante a madrugada. Podemos dormir bem nessa noite, né, Roxane, com a temperatura mais baixa. Assim esperamos, né? Novidade aí da tua área de trânsito. Então, Silvio, semana passada, quando eu estive aqui, comentei que houve, né, mais uma alteração no Código de Trânsito, que foi publicada no dia 22/10, e que aos poucos eu ia trazendo aqui algumas modificações, de preferência para o cidadão, né? O que muda para o cidadão. Lembrando que no dia 12 de abril houve uma grande alteração no Código de Trânsito, talvez a maior delas, que inclusive, né, teve a modificação da questão dos limites de pontos, tempo de validade da CNH, temos aqui um médico, né? Há inclusive discussões, né, se isso seria bom ou ruim. Mas o que eu queria trazer hoje é justamente uma mudança pequena, numa redação pequena ali do artigo 282 do Código de Trânsito, mas que afeta de uma certa forma, principalmente o povo gaúcho. O que acontece? Em vários estados da federação já não se notifica mais os condutores através da tal da chamada carta com aviso de recebimento. Muitos órgãos, inclusive os órgãos federais como DENIT e PRF, mandam as notificações por carta simples. Já sabemos que os Correios é um serviço
franca decadência, né? Muitas pessoas não têm recebido essas notificações, inclusive pelo fato de ser correspondência sem aviso de recebimento ou sem um rastreador que a pessoa possa controlar aquela informação. Mas aqui o Rio Grande do Sul ainda não aboliu a tal da Carta R. Mas, especialmente para eles, o código traz uma modificação. É responsabilidade do condutor manter o seu endereço atualizado. Caso contrário, se for enviada, né, pelo órgão de trânsito uma notificação, ela será considerada como recebida. Qual é a novidade que teve nessa lei, a 14.229? A partir de agora, não apenas a falta de atualização do endereço será válido, né, será considerada válida aquela notificação. A partir de agora também a recusa. Então, caso o carteiro chegue lá balançando aquela notificação que você já sabe que é uma multa e você disser, não, eu não quero receber, não vai adiantar. Por quê? Porque ela será considerada como entregue, ou seja, não sei se como entregue, mas ela vai ser considerada válida para todos os fins que o próprio Código de Trânsito determina. Como conhecida do destinatário, pelo menos. Exatamente. Então, claro que essa questão da recusa em receber o AR só acontece se tiver o AR. Né? Os outros órgãos de trânsito que não emitem notificações por AR não vai ter essa informação. Mas aqui no Rio Grande do Sul, que utilizamos o AR, caso o cidadão, vendo que é uma notificação de multa de trânsito, né? Viu que é cartinha do Detran, disser, não, eu não quero receber, isso terá o mesmo efeito como aquela situação em que a pessoa não atualiza o seu endereço. Muito bem. Bom, vamos explorar um pouquinho, né, doutor Paulo Olímpio, o doutor Marcos Rovinski, presidente do Siemens, o senhor vai assumir dia 1º de janeiro de 2022. 1º de janeiro, exatamente. Logo, está chegando em seguida, né? Passando rápido. Eu queria trazer uma outra coisa assim, importante para ver o protagonismo do Sindicato Médico. A vacinação no Brasil começou dia 17 de janeiro, né? Um pouquinho antes do Canadá, antes do Japão, um pouquinho depois dos países europeus. O primeiro grupo foram os profissionais de saúde na linha de frente. Mas esqueceram, por exemplo, ou não citaram, os médicos e profissionais da saúde que trabalhavam em consultórios, que trabalhavam em contato direto com pacientes, não eram linha de frente, mas também estavam propensos a ficar doentes. O Sindicato Médico foi à luta imediatamente. Conversamos com o secretário da Saúde do município de Porto Alegre e alguns municípios do interior. E no dia 6 de fevereiro, fizemos uma grande vacinação no Sindicato Médico. Depois foi feito também, ao mesmo tempo, com a Amrigs e com Cremers, naquelas sedes. Então, fizemos a primeira dose para médicos, cadastramos e fizemos a vacinação na sede para médicos que não eram linha de frente, mas para médicos que estavam expostos de qualquer maneira. Fizemos a segunda dose no dia 1º de maio e há uns 3 meses atrás, quando começaram os primeiros trabalhos no exterior com terceira dose de reforço, nós começamos a nos mobilizar, falamos com a doutora Mayra em Brasília, com o pessoal do Ministério da Saúde, sensibilizando para a necessidade da terceira dose. E essa terceira dose acabou sendo, por nosso esforço, mas também de outros sindicatos, do Ceará, de Minas, que também começaram um movimento nesse sentido, e acabou hoje, nós estamos, depois de amanhã, fazendo a nossa dose de reforço no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Então, assim, esse tipo de ação de defesa da categoria, defesa da saúde, claro, é uma das ações que o Sindicato Médico... E com certeza são ações como essa que fizeram com que a chapa... Sem dúvida. Liderou, né, já tendo sido vice-presidente do Dr. Matias, acabou, né, sensibilizando o pessoal. Acho assim, que vê bem, nós pegamos o Dr. Marcelo Matias, com a liderança dele, mas a nossa gestão teve um momento, dos piores momentos do país, que foi a pandemia. Isso. Né? A sociedade se atrapalhou. A cobrança, né, era intensa. Muito grande. A categoria médica se desgastou na linha de frente. Ninguém deixou de atender. Isso. Não houve... Lógico, muitos médicos que têm condição de trabalhar com teletrabalho, com telemedicina, fizeram.
mas a grande massa estava na linha de frente. Mas saúde. uma coisa, eu vou aproveitar que o senhor está falando nisso, uma coisa que me chamou muita atenção, nós aqui do programa debatemos muito isso. Aliás, os jornalistas de mente sadia desse país debateram isso, que foi o ataque covarde que se fez à classe médica, muitas vezes, né? Eu estou chamando isso assim, que foi tentarem impor certas normas, certas regras na relação médico-paciente. Né? Isso é uma coisa que eu acho que realmente foi incabível e inaceitável fazer isso com a classe médica, porque o médico, nós sabemos muito bem, aqui os médicos que estiveram por aqui, eu conheço o Código de Ética Médica, porque eu trabalhei muito na Henriques com o Dr. Harry Greff. Ah, sim. Dr. Harry Greff, o Dr. Hans, o Dr. Ginter lá, criei a assessoria de imprensa da Henriques, tinha uma relação maravilhosa com os médicos, e por isso que eu conheço bem a atuação das três entidades. Então, eu acho que foi muito covarde esse ataque à classe médica, porque o médico, no Código de Ética Médica, é sagrada esta relação do médico com o paciente. Na verdade o que aconteceu no Brasil foi muito triste, foi a politização, a ideologização da doença, que acabou também entrando na classe médica. Nós começamos a discutir tratamento pela mídia, em WhatsApp, se discutir se a favor ou contra, quando na verdade é o seguinte, o médico e o paciente têm que ter autonomia para decidir o seu tratamento. Claro. Né? Dentro de acordo com o melhor conhecimento, com as suas melhores práticas. Então, nós, do Sindicato Médico, defendemos a autonomia do médico, a independência do médico na sua conduta, com a responsabilidade do médico. O médico é responsável pelas suas ações e é autônomo, respeitando a autonomia do paciente. Então, isso foi o que nós, do Sindicato Médico, defendemos. Né? E vimos com muita tristeza a maneira como todo mundo começou a lidar com tratamento. Se é a favor do tratamento precoce, contra o tratamento precoce, quando, na verdade, isso tem que ser discutido em academias, em congressos, na universidade, em discussões de caso, jamais pela mídia. Não se trata, não se discute isso. Era muita emoção à beira do passionalismo. Né? Então, isso traz, evidentemente, vícios em tudo que é atividade e se ouve muito bem o sindicato na proteção aos interesses e no esclarecimento da opinião pública sempre que esse conflito surgia. E assim, isso certamente, essa atuação num momento tão dramático, tão de crise como nós tivemos, eu acho que foi o que fez com que nós vencêssemos essa eleição com essa dimensão, né? Com 73% dos votos válidos, quer dizer, em cada quatro médicos, 3 votaram. Fazer o certo, ou seja, os médicos apostaram no certo e não no duvidoso, né? Mas olha aqui, falando em médicos, doutor Marcos, o Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, quando você fica doente, por exemplo, pensa logo em ir ao médico, não é mesmo? Claro, proteger a vida é uma atribuição máxima da medicina. E defender a medicina é a maior atribuição do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, o CREMERS está fazendo um alerta. Confira se o médico que atende você está devidamente registrado no site do Conselho, que é o cremers.org.br. Somente o profissional médico pode diagnosticar doenças, indicar tratamentos médicos e realizar tratamentos invasivos. Não coloque a sua saúde em risco. As sequelas podem ficar para sempre, você vai se arrepender. Então, CREMERS em ação pela saúde. Muito boa esta mensagem também do Conselho Regional de Medicina. Vamos começar, doutor Paulo Olímpio, agora, depois do Armazém do Queijo, o nosso roteiro gastronômico aqui no programa. A Olina está ali? Subiu, claro, a Olina está aqui. Qualquer coisa, a Olina, nós recorremos para a Olina. Viu, Marcos? Aqui a gente começa lá no Armazém do Queijo, passa por uma sucessão de grandes estabelecimentos gastronômicos. Chega no fim do programa, a gente tem que tomar uma Olina. Tá bom, para neutralizar as coisas e equilibrar o organismo, né? Olha aqui, ó, o Barranco está há 51 anos no coração dos gaúchos. Aí começa o desfile, olha aí, ó. Uma covardia, né? Isso não se faz. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Claro, o complexo ali, o Barranco, na esquina, Barranquinho do lado, ambientes climatizados e ao ar livre. Agora estamos chegando na época de verão, né, doutor Paulo Olímpio?
Aquele lado ali, aquele ao ar livre do barranco. Aquele bosque ali. Ai, aquilo ali. Eu vou lá para apreciar as árvores, né? Se não é comer, eu vou lá para apreciar as árvores. Um almoço lá, mesmo no calor, aquelas árvores dão um outro clima e tal. Realmente, o barranco é o ponto de encontro. Daqui a pouco, domingo aí sábado tem Grenal, sábado à noite já viu o que vai acontecer no barranco, né? Alguém vai comemorar alguma coisa, né? Então, vai afogar as mágoas. É verdade. Então, é o complexo barranquinho. Realmente, eu sempre digo assim, empresário, quando vem meus amigos de São Paulo, sobretudo, e eles sempre falam no barranco, eles querem fazer reunião no barranco, né? E sabe como é que é, né? O que vai fazer? Para agradar os paulistas, temos que ir lá no barranco. Então, olha aqui, ó, lá no barranco, o telefone, você pode fazer reservas, quer levar um grupo de pessoas, amigos, mulher, família e tal, sempre o pessoal da empresa. Então, o telefone do barranco, para você fazer a sua reserva, 33 31 61 72. E tem do lado do barranquinho também. Olha só essa ripa aí de costela, né? De Deus, essas tiras, né? Chamam tiras, ripa e tal. Enfim, olha aqui, ó. No barranquinho, também o telefone para contato, você pode fazer as suas reservas. 30 28 23 10. Barranquinho. Realmente são dois endereços gastronômicos de Porto Alegre que estão no coração dos gaúchos e também daqueles que nos visitam. Sobretudo o pessoal de turismo aí que quer sempre conhecer coisas boas, né, da culinária do Rio Grande do Sul. O barranco é o lugar emblemático. A Aspecir Previdência aqui, né? A Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta e estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Só viu que tem uma série de reclames aqui, né, que é bastante, né, o nosso programa dessa natureza, esse estirpe, né? Com mais de 100 anos de trabalho e tradição, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos, claro, que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Dr. Paulo Olímpio, o senhor tem um destaque especial sempre por aí. É o seguinte, vamos sair um pouco da classe médica, vamos entrar um pouco na classe política, Mário. Tem uma novidade. Bom, ligada à 13ª Vara Criminal de Curitiba, a famosa vara que cuidou da Lava Jato, era jurisdicionada pelo juiz Moro e impulsionada pela força-tarefa do Ministério Público, capitaneada por Deltan Dallagnol. Pois bem, a história do magistrado Moro, uma carreira exemplar, muito elogiada na magistratura, terminou com seu convite aceito ao Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. Teve que se exonerar para exercer aquela função, um cargo de confiança da presidência da República. E deu no que deu. Acabou se desentendendo, o vínculo de confiança se rompeu e Moro acabou se transformando num advogado que foi trabalhar nos Estados Unidos, mas voltou. Voltou e o Podemos, partido político, cujo comandante é o senador Álvaro Dias, seu padrinho político, já o convidou para assinar ficha e teremos aí uma pré-candidatura à presidência ou senador pelo Paraná ou governo do estado pelo Paraná. Mas é um magistrado egresso da magistratura que incursiona na carreira política depois de uma função jurisdicional criminal de repercussão internacional, que foi os processos da Lava Jato. Na sequência, Silvio, Marcos, poxa, hoje se anuncia a renúncia, quer dizer, a exoneração de Deltan Dallagnol, procurador da República, chefe da Força-Tarefa de Curitiba, que comandou o Ministério Público, essa força-tarefa, na luta contra os crimes julgados naquela vara criminal, que também se notabilizou por sua liderança e por seu trabalho.
e pelos resultados obtidos, que acabaram morrendo no Supremo Tribunal Federal. Pois Deltan Dallagnol se exonerou e vai incursionar na carreira política. Isto acontece porque na magistratura sempre houve, desde a Constituição de 46, juiz não pode militar na política. Com o Ministério Público, mudou a partir de 88. Nós tivemos promotores que se licenciavam e concorriam a deputados, né? Muitos, Jarbas Limas, Ibsen Pinheiro, né? Vieira da Cunha, Vieirinha, né? Mas hoje não. Se quiser militar, tem que fazer politicamente, tem que fazer como Deltan Dallagnol, se exonerar, renunciar. Tinha 18 anos de carreira, uma bela carreira no Ministério Público. Jovem, mas vai ousar iniciar uma carreira política. Já os partidos de esquerda, onde teve muita gente condenada pela Lava Jato, está dizendo, olha a confirmação do que nós afirmávamos. Era um julgamento político. Aqui está a confirmação. Fomos processados, condenados por agentes políticos, foi ideologia. Do outro lado, o discurso deles não adiantou a Lava Jato, não se moralizou o país. Nós tivemos que sair da judicatura e do Ministério Público para combater a corrupção onde ela mais existe, que é na militância política. Essa vai ser a dialética. Que coisa interessante. E qualquer um dos discursos, eles se encaixam, né? Se encaixam. Qualquer um dos discursos se encaixa. Depende do lado que tu estás. É verdade. Então, vejam como as coisas na política brasileira, hoje, a polarização, todo mundo sabe quem está num polo e quem está no outro, hoje já tem 11 aspirantes a concorrer pela chamada... Terceira via. Terceira via ou o caminho do meio. Caminho do meio. E o que vai acontecer... A minha bola de cristal não está aqui, Roxane, senão eu não vou me aventurar a especular. Eu acho que a gente tem que esperar as convenções ainda do PSDB, o PMDB está com a senadora lá do Mato Grosso, Simone Tebet. Simone Tebet, enfim, se especula muito. Hoje, a última, essa foi recente também, o Ciro Gomes, se aprovarem a PEC dos precatórios e o PDT, a bancada do PDT apoiou. E ela foi aprovada em primeiro turno por 4 votos de diferença. 15 deputados do PDT votaram a favor. 15. E aí o Ciro Gomes disse, não, eu vou suspender a minha candidatura. E se for aprovada a PEC, eu vou entrar no Supremo, porque isso é uma PEC política, vai abastecer o assistencialismo, né, do Bolsonaro e aquela coisa toda, então eu vou suspender. Aí o presidente do PDT estava explicando, eu estava ouvindo hoje, quando vinha para cá, o presidente, não, a candidatura dele é do partido, ele não tem vontade, aquela história toda, acomoda daqui, acomoda soldado ali. do partido. Então, está muito complicado o tabuleiro político. Então, eu, como curioso, espectador, estou gostando de ver e acompanhar isso, mas que tudo aconteça da forma mais democrática possível, menos violenta possível, e vamos ver se saímos politicamente bem dessa situação brasileira incomum. Mas o Brasil sempre tem o seu jeitinho sem violência, e espero que esse seja o alvitre para o nosso povo em busca de
melhores dias. Dar um jeitinho é como brasileiro, né? É bem próximo. Olha aqui, eu vou falar um pouquinho, doutor, só um pouquinho, doutor. Vamos fazer um intervalozinho aqui, já voltamos com o senhor. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Esse é o lema levado a ferro e fogo pela auxiliadora predial. A auxiliadora predial é uma das instituições aqui desta área extremamente competente. Tanto é verdade que hoje ela faz lá em São Paulo uma concorrência muito grande às grandes multinacionais que estão lá no mercado imobiliário. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Você não pode deixar o seu negócio sendo administrado por amadores, não profissionais. Você quer retorno ao investimento feito. Portanto, a auxiliadora predial, essa é a fonte geradora da receita do seu negócio e para a sua tranquilidade. Aqui em Porto Alegre, o telefone da auxiliadora predial é o 3216-6100. Um contato lá em São Paulo, 11-2348-4000. Vamos aproveitar que o doutor Marcos está aqui, vamos falar do CIMER, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, porque os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes da nossa vida, não é mesmo, doutor Paulinho? É o momento mais importante, os médicos estão lá. E desde a primeira batida dos nossos corações, essa é a verdade. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração por todos nós, não só a classe médica, mas todos nós, toda a sociedade. Valorize os médicos, você estará valorizando a vida e valorizando também a sua vida, valorizando a vida das pessoas. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Estamos num processo aí, hoje eu vi os dados do Banco Central, e as projeções do Banco Central é de uma inflação menor do que 9%. Acho que as coisas vai dar entre 9% e 9,2%. O negócio do Banco Central é não chegar a 10%. Né? Então, a taxa de juros está subindo e tal, mas as coisas estão se acomodando no mercado de trabalho. Neste ano, o Brasil criou 2,5 milhões de novos postos de trabalho com carteira assinada. E a nova relação de trabalho, ela estabelece uma melhor qualificação do trabalhador. Esse, aliás, é o tino e o objetivo do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, o CIEE. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e de estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Veja só. Muito bem, 19 horas e 54 minutos, temperatura 25 graus centígrados, baixou 2 graus desde que começamos o programa. Eu quero lembrar para você o seguinte, a gente sempre quer o melhor para quem a gente ama, não é verdade? E não importa o jeito de sua família, se é grande ou pequena, o CCG Saúde sabe que ela é especial e merece um plano hospitalar com valores também especiais. No Novembro Família, o plano POP Humaniza do CCG tem redução de, olha aí, 10% para famílias de até 2 pessoas e 14% para 3 ou mais. O plano POP Humaniza tem consultas e exames na rede própria CCG, com mais de 20 clínicas na região metropolitana e também no Vale dos Sinos. O atendimento hospitalar é no novo Hospital Humaniza, que fica ali, né, na descida da Ramiro Barcelos, aqui em Porto Alegre, na capital. Veja mais detalhes no ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança, Dr. Marcos Rovinski, à sua disposição. Não, eu estava comentando que eu acho muito importante o ingresso de gente boa na política. Porque quando, é a velha história, né? Quando os bons não aparecem, os maus tomam conta. E acho que nós temos que depurar realmente a nossa classe política. Eu acho que, independente de concordar ou não com Moro, Dallagnol, eu acho que o ingresso deles é um plus de qualidade na classe política. As entidades médicas, desculpa, nesse sentido, as entidades médicas, elas aplaudem isso, elas fazem questão que os médicos sejam também políticos? Isso é uma coisa, exatamente, que bom que perguntasse. Existe uma frente parlamentar da medicina, tá? Os médicos que têm assento no Congresso Nacional se integram dentro dessa frente.
tem muito poucos médicos. Nós temos 30 e poucos médicos só no Congresso Nacional. E por isso, as pautas que não interessam à nossa categoria conseguem, por exemplo, tem 16 projetos de lei autorizando médicos ou pessoas formadas em faculdade de medicina no exterior sem condição... A revalidação aqui. Exato, autorizando essas pessoas a trabalharem sem um exame de revalidação do diploma, provando que tem condições de atender a nossa população. E por que esses projetos prosperam tão rapidamente e tão prodigamente? Porque os médicos são em número muito pequeno. A representação é pequena. Então, existe uma ideia hoje em todo o país de incrementar o número de médicos que ingressem... E assim em todas as categorias. Exatamente. E são candidatos naturais aqueles que militam e presidem sindicatos. Não, eu não tenho mais idade. Mas o doutor Marcelo Matias seria um bom candidato. É verdade, ele tem razão. É um grande palanque, né? Já é um passo assim. É um grande palanque. Um passo para iniciar uma bela carreira. É verdade. Não, mas o sindicato. Eu não tenho mais condição. Mas o sindicato. Tu está moço ainda, pode, mas o Marcelo Matias tem uma penta, né? Eu acho que seria um excelente candidato. Não, o doutor. Tem outros, o Eduardo Trindade. Acho que ele tem uma visão política das coisas, né? É verdade. Acho que se ele estivesse aqui, ele já ia se lançar candidato. Se tivesse Marcelo aqui, já sou candidato. Estão querendo que Não, ele não quer ser. Ele não quer ser. Mas estava conversando com ele agora. Tem uma embocadura para... Ele não quer, existe pressão nesse sentido e ele não quer. E tem que ser caras preparados, assim. O Marcelo Matias é um cara preparado para isso. Mas é importante que a gente comece a botar. Não, mas tem razão, Marco, tem razão. Mas o que eu tenho notado, e vejo aqui na nossa bancada, em outras bancadas aí, é impressionante o número de excelentes aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente está mais perto e julga e aprecia mais os seus desempenhos. O número de deputados jovens, vereadores e prefeitos jovens que têm se saído muito bem. É verdade. Estão mais preparados, Roxane, estão mais preparados, conhecem mais a administração, conhecem mais suas responsabilidades, melhores articulados, né? Defende bem seus pontos de vista, com clareza, com metas, suas metas, enfim. Eu tenho me surpreendido, mas muito favoravelmente, a militância política de jovens aqui no nosso estado. Com grande alegria, eu tenho constatado que isso não é um fenômeno isolado, não, quase está se generalizando. E também há muitas mulheres, né, se candidatando, né? Aqui temos também candidatas aqui que poderiam... Mulheres... E homens jovens, né? A prefeita de Pelotas é uma revelação na administração. A prefeita de Novo Hamburgo, uma senhora que também é cogitada eventualmente. De Cruz Alta também. De Cruz Alta, não? Olha, nós do Sindicato Médico... Médica de Cruz Alta, não é isso? Olha aí, olha aí. Então, nós do Sindicato Médico temos feito muito trabalho no sentido de criar lideranças novas. E nós temos... Na nossa chapa tinha 17 pessoas, 17 colegas, com um CRM acima de 40 mil, ou seja, com menos de 35 anos de idade. Então, nós temos um núcleo de médicos jovens, um núcleo acadêmico, que está tentando criar novas lideranças, inclusive para ingressar na política e defender os interesses médicos. Vou dar um exemplo aqui. Hoje, Porto Alegre, nós estamos com um grave problema com os médicos municipários. Por quê? A categoria médica é o 21º salário de nível superior da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Ou seja, 21º. Tem 22 categorias. A nossa é a penúltima categoria em valor, em salário. A estrutura salarial da Prefeitura. Isso, exatamente. Então, assim, está se criando um problema muito sério, agora há pouco... Mas são médicos com horários bem diminutos. Não, 40 horas, é o mesmo. Agora, mesmo horário das outras categorias. O doutor Marcelo Matias, por exemplo, que é o nosso presidente, trabalha no Sol Presidente Vargas. Ele ia lá, botava o ponto, ficava com o município? Lá. Sim, ele é empregado, ele é funcionário municipal, ele vai lá, bota o dedo, fica o seu horário lá dentro.
né? E não foi liberado para a atividade sindical. Porque as prefeituras... Ah, e não foi? Não foi liberado. Porque deveria, então, né? Pois é, mas não foi aceito. O prefeito não aceitou, ingressou na justiça. Enfim, ele trabalhou o tempo inteiro dentro do seu horário no sindicato. Cumprindo o horário dentro do Hospital Presidente Vargas também. Então, assim, cumprindo o horário, com o horário relógio ponto e com o penúltimo salário. Só quem ganha menos é o magistério. Mas o magistério de Porto Alegre é muito bem pago. Sim, mas é pago em relação aos outros. Em relação aos outros. Mas o 21º salário é o nosso. Então, nós estamos trabalhando no sentido de criar uma mesa de negociação. Foi prometido, parece que está saindo meio a trancos e barrancos. Nós estamos tendo algumas dificuldades para fazer essa mesa de negociação, para modificar esse status. Por quê? Nós precisamos atuação política para modificar isso aí. Além do que, em relação à prefeitura e às prefeituras, neste momento de final de pandemia, nós estamos enfrentando nos hospitais, em todos os serviços, uma procura muito grande dos casos represados durante a pandemia. Então, uma demanda reprimida. A demanda reprimida. Então, eu trabalho no Hospital Ernesto Ornelis, eu tenho visto que diminuiu muito o número de casos Covid, mas aumentou muito casos agravados de outras enfermidades. Exatamente. Que por falta de procura, né, preventiva, né? Por causa da pandemia. O pessoal estava fugindo. Foram adiados e agora é a hora de fazer a consulta. Então, eu acho que é importante fazer esse alerta às autoridades, no sentido de que se preocupem com os casos represados. Qual é a relação que vocês têm em relação ao novo prefeito de Porto Alegre, que assumiu agora em janeiro passado, né, o Melo? Nós temos uma boa experiência com... Bom, o Melo tem se mostrado um excelente gestor. Já tinha mostrado anteriormente como vice. O Melo tem se mostrado muito... sensível, ele é essa sensível, é uma pessoa de diálogo. E nós, inclusive, queremos chegar nele para estimulá-lo a resolver essa questão dessa mesa de negociação, que está um pouco difícil. Né? Os médicos estão muito preocupados com isso, mas o Melo sempre foi se mostrado muito sensível. Com certeza haverá luz nesse caminho também aí. Olha aqui, ó. Você já sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que você pode contar com a sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama, afinal. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você não precisar se preocupar com nada nesse momento que é tão difícil, né, para cada um de nós. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fraturas ósseas, além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área da saúde e muito mais. Cuide da sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Acesse angelos.com.br e saiba muito mais. Bom, na verdade aqui, ó, o Esponquiado Jardine, a Chevrolet Esponquiado Jardine, é conhecida como uma revenda que não perde nenhum negócio. São 8 lojas aqui no estado, 2 aqui em Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Passo Fundo e Erechim. Falta lá minha cidade, o pessoal da Jardim lá, Uruguaiana. Vamos estender até lá, né, o Paulo Olímpio? Uruguaiana lá na fronteira oeste merece uma Esponquiado Jardim. Eu tenho ouvido falar bem de Uruguaiana ultimamente. Terra, Teve um rap. Com essas free shop. Free shop, lá está bombando realmente, a cidade está... Está virando uma atração turística extraordinária. Está abrindo lá agora a fronteira, que teve meio restrita. Está abrindo a fronteira com a Argentina. Imagina quando baixar o dólar. A Chevrolet, aliás, falando nisso, a Chevrolet Esponquiado Jardine valoriza o seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou o seu seminovo. Vamos agora para o último estágio do nosso tour gastronômico. Sabe aonde? Frutos do Mar, onde é que é? Chihuahua, né? Chihuahua. Vamos lá para Teixeira Mendes, 1216. Está aí, ó. Não é o penúltimo? Chihuahua.
Não, esse é o último. Esse já é o último. Hoje é o último. Hoje vamos deixar por aqui, que aqui ninguém jantou aqui, né? Esse é o problema. Se peço, o doutor aqui está... O doutor já está me dando uma gastura. O doutor Marcos aqui já está se remexendo. Vai ver agora olha aí, Marcos, olha só a proposta. O Chihuahua é tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Olha aqui, para vocês terem uma ideia. Casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão adorê, e bacalhau às natas. O que tu prefere, Roxane? Nossa, é difícil escolher, porque ali o páreo é duro. Que pergunta. E essas fotos ainda, né? É uma loucura também. Começou lá, no pequenininho, lá na Getúlio Vargas, ao lado do Cinema Marrocos, frequentava muito lá. Fala nos cinemas de calçada, tem saudade. A gente saía do cinema e ia, vamos pro Chihuahua, era uma fila do cinema. Olha o camarão à grega que eu falei, ali. Camarão à grega. É uma loucura. Olha aqui, ó, Avenida Teixeira Mendes, 1216, no bairro Chácara das Pedras, aqui na capital. E tem o teleentrega, você pode fazer lá com esse negócio de pandemia, aí acentuou muito as teleentregas. O Silvas gosta do pirê de batata deles. De que o Silvas não gosta? Eu descobri. O problema é descobrir o que ele não gosta. E olha aqui, a teleentrega, tem a teleentrega no Chihuahua, 31056767, né? E realmente vale a pena, o Chihuahua é especialista em frutos do mar, é uma delícia. A gente vai lá, de problema, tem que ir lá, e o que acontece quando eu vou lá? Roxane, tu já sabe muito bem, nós fomos lá uma vez com o pessoal do programa, eu levo o quê? Aqui, ó. Eu vou preparado, exagerar, né? Tu sai de lá, tu já toca, toma um desses frascos de olina, que resolve tudo. Pode abusar, não tem problema. Cada uma das nossas casas aqui, do nosso tour gastronômico, você tem que se prevenir, porque a gente come demais, são coisas deliciosas, né? São as melhores casas da culinária do Rio Grande do Sul. Então, a Olina Essência de Vida resolve o seu problema. Mesmo que depois você tenha que, né, tomar aquele vinhozinho e tal, porque o vinho sempre acompanha as boas comidas. Vai de Uber, né? Claro, tem que ir de Uber, né? Então contrata um motorista, né? O que é o mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos. Claro, sempre com a garantia da economia e também da qualidade. Passe em uma loja e confira. Por exemplo, nós temos 3 lojas aqui em Porto Alegre. Uma fica bem aqui pertinho da TV, na Cristóvão Colombo, 1493. Está aí a fachada para vocês conhecerem. Depois, na Alameda, Alípio César, 203, no bairro Boa Vista, também aqui na capital. E lá, não, aqui eu frequento, lá no meu bairro Menino Deus, na Getúlio Vargas, 1135. Eu moro ali na frente de um estádio de futebol que tem lá na Padre Cacique, ali, sabe? Eu moro aqui na frente daquele campo de futebol que tem lá. Ah, sim. Então, fica bem pertinho. Um que é com lona. É redondinho assim, parece uma bergamota, né? Bergamotona. E que ilumina. Fica bonito. Aliás, quem vem à noite, eu tenho um amigo meu que me telefonou de São Paulo, e ele veio para Porto Alegre, passou, ele ia para Buenos Aires, desse Silvio, ele não conseguia descer aqui. Ele não desceu. Eu fiquei impressionado de ver a beleza que está Porto Alegre à noite. A arena de um lado, Beira-Rio lá, e a orla do gasômetro. Realmente é fantástica. É outra cidade, né? A cidade está muito bonita mesmo. Pô, gente, saindo do centro, indo para a Zona Sul, vendo aquela orla. É uma loucura. Mas novembro é o único mês que o estádio do Internacional fica azul, né? Por conta do Novembro Azul. Mas eles têm um caimento pelo azul. Agora, sábado, tu vai ver, eles vão nos receber muito bem lá. Nós é que vamos ter que fazer o crime, né? Olha aqui, ó, falar antes de mais nada do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio, eu, aqui, o chefe poderoso, José Silvas, trabalhamos lá com muita honra. O José Silvas tinha a coluna 2 ou 3 vezes por semana, lá uma página inteira. Eu tinha uma coluna diária durante 15 anos. É o seguinte, lá no Jornal do Comércio, o melhor jornal de Porto Alegre. Está aí, ó. A capa sempre muito bonita, atrativa. E o mais importante, né? As manchetes refletem tudo o que está acontecendo. A Argentina reabre fronteiras ao turismo e exigirá passaporte vacinal. Bom, e a manchete principal, leilão do 5G que aconteceu hoje, né? No país pode movimentar, eu não tenho esse número ainda, mas mais de 50 bilhões, foi muito mais, foi 300 e poucos bilhões. Eu estava ouvindo antes de chegar aqui que o resultado foi além da expectativa. Foi mais de 300 bilhões, ou seja... Tomara que isso aí realmente seja um grande acontecimento. E a TIM foram as 3 que ganharam, né? Eu não sei exatamente o resultado final, mas foi auspicioso o resultado e parece que as condições técnicas da instalação de toda
todos os avanços tecnológicos, são poucos estados que não têm essa infraestrutura técnica, né? Alguns, porque a maioria tem e já terá sequência. E uma sequência natural e óbvia será o aumento dos nossos aparelhinhos, né? Para 5G, vamos, né, a partir de hoje, 6, 7 mil, eu acho. O que eu escutei aqui das 27 capitais, que vai se iniciar pelas capitais, né? Porto Alegre é uma das 7 que estaria preparada de forma legislativa, né? Já tem uma lei sobre as antenas. Para receber a tecnologia. Para poder receber a tecnologia. Que coisa boa, né? Quase sempre a gente não tem muito o que comemorar. Tecnologicamente, hoje o Porto Alegre pode ser, sim, um polo tecnológico, né? Com as universidades, da forma com que estão investindo nisso, na PUC, a própria Unicinos, enfim... A URGS há muito tempo tem ganho, né? Também, né? Enfim, é um polo tecnológico exemplar e digno do nosso orgulho. Eu estou só contando os dias para chegar o Hyperloop, que é aquele ônibus, né? Ônibus ultra rápido, é um trem ultra rápido que iria ligar Porto Alegre até Gramado, né? A Serra Gaúcha. Poxa, isso aí é a primeira cidade do Brasil. Mas aqui, ó, nós temos que pensar o seguinte, nós tivemos aqui um projeto, se não me engano, na década de 80, que era o Trem-Bala, que ia ligar Porto Alegre a Tramandaí, lembra? Lembro. E ficou, aquela história ficou até hoje. Carlos Gomes, né? Que era o deputado Carlos Gomes, uma coisa assim. Mas ele continua, né? Então, e agora tem outro modelo aí que vai levar até Caxias, parece que 5, 6 minutos o cara vai... Pois é, esse o Hyperloop, que o próprio Eduardo Leite foi, né, conhecer que estaria em tese instalado. Eu torço muito e acho que, pelo que eu fiquei sabendo, os estudos que foram feitos pela URGS encontraram viabilidade técnica e financeira, inclusive, né, do capital privado investir nesse projeto e ter retorno, né, não na próxima geração, mas sim ainda nessa. As coisas, Roxane, para nós aqui sempre tinha os caranguejos puxando para baixo. Parece que os caranguejos andam tirando férias, porque os projetos estão os resultados. Cansaram, a gente está assistindo, não é isso? Era o meu sonho tomar um chopinho no cais, né? Ainda não cheguei, estou lá na ponta lá do gasômetro, já tem condições, né? Já está um pouco longe lá. Agora, realmente, eu estou falando muito bem do Paulo. A orla do Guaíba, desde o gasômetro, chega no caso do Porto aí também, tem o restaurante ali, como é que chama o... 360. Não, mas antes é esse novo mais recente que teve ali. Então tem o entorno do gasômetro, vai até lá perto do Beira-Rio, vai passar do Beira-Rio. O projeto é também usar aquela parte que o Grêmio Porto Alegre está usando lá dos campos de futebol na frente do bar. Mas o Lerner, quando trouxe essa proposta, foi vaiado. A vanguarda do atraso. Foi vaiado. A vanguarda do atraso estava lá fazendo obstáculo, criando obstáculo e retardando projetos que já podiam estar... Coincidentemente, Porto Alegre desenvolveu quando a vanguarda do atraso saiu da prefeitura. É isso aí. É ou não é? É só coincidência? Mas a constatação que nós chegamos... O meu comentário era nesse sentido. Perfeito. Olha aqui, ó, só para lembrar aqui, a Roxane falou na questão de Porto Alegre, nós, de certa maneira, também ajudamos nesse comentário dela aí, da questão de Porto Alegre estar mais preparada para receber a tecnologia 5G. Boa Vista, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Palmas, Porto Alegre e Porto Velho. É uma seleção de capitais, aí, de cidades importantes do país, que estão em Porto Alegre, principalmente pela questão da lei do licenciamento de antenas. E é a primeira no Brasil. Então, Porto Alegre avançou também muito nessa questão. Doutor, o senhor tem mais alguma coisa, doutor Marcos? Não, eu só gostaria de lembrar aos meus colegas, dar um abraço aos meus colegas, agradecer ao apoio e à excelente votação que nós tivemos e dizer que me sinto com uma responsabilidade dobrada, aumentada, para bem representar a classe médica nos próximos 3 anos. Eu quero aproveitar a sua presença aqui, doutor Marcos Rovinski, presidente do Conselho, aliás, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que assume dia 2 de janeiro. Nós sabemos que o médico hoje ainda é a profissão mais preferida dos jovens nas universidades. Como é que o senhor está vendo aí a qualificação do médico?
Bom, eu acho que é importante frisar que o Brasil hoje tem só perde para a Índia em número de faculdade de medicina. Nós temos uma natalidade médica imensa e a metade dessas faculdades que foram criadas a partir do ano 2000. Nós temos 350 faculdades de medicina, quando eram 160 ou 170 até o ano 2000. Muitas dessas faculdades foram criadas sem as melhores condições. Tá? Nós temos faculdade de medicina que não tem nem hospital adequado para fazer treinamento. Então, eu acho que deveria ser visto, deveria ser avaliado. Né? Nós temos um grupo um núcleo acadêmico, um núcleo médico jovem, que tem um projeto para oferecer, para que haja exames seriados, para que não se punam os alunos, mas sim as faculdades que não têm condições de aprendizado. Nós temos 20 faculdades de medicina hoje no Rio Grande do Sul. 20 faculdades? 20 faculdades de medicina. Nós temos perto mais de 1.500 médicos sendo formados por ano aqui. Nós temos uma previsão, no ano 2030, nós vamos ter 700 mil médicos no Brasil. É muito mais do que o necessário pela Organização Mundial da Saúde. Qual é a relação? É um médico para quantos mil habitantes? Nós hoje temos 2,4 médicos para cada 1.000 habitantes. Sim, mas não há uma desconcentração, né? Não, o problema é condição de trabalho, mas se tu não oferece condição de trabalho para o médico ir para uma cidade do interior, ele não vai. Claro. Então, condição de trabalho é remuneração adequada, moradia, condição dele ter, por exemplo, como o Ministério Público tem um plano de carreira com progressão. Não, o médico vai para o interior, ele oferece um salário para o camarada, ele chega lá, primeiro mês ele recebe, segundo mês ele recebe, no terceiro mês o prefeito resolve baixar o seu próprio salário e o médico ele não pode ter mais salário que o prefeito. Resultado, o cara não tem condição de ficar no interior, então se concentra nas grandes cidades. Condições de trabalho também? Condição de trabalho. Tu olha os postos de saúde e vê se são condições adequadas de trabalho. Então, eu acho que assim, outra coisa, o médico acaba sendo ponta de lança, a cara do sistema de saúde é o médico. É contra o médico que o paciente se revolta quando não tem condição. Então, temos que ver tudo isso. Então, realmente, se concentra na cidade onde tem... Os grandes centros de excelência, né? Então, como Porto Alegre é hoje. Por isso que vem uma corrida para cá. Então, nós somos a favor de um plano de carreira do médico, e carreira de Estado. Capilarizado no Estado. Que consiga botar médicos com condições de trabalho nos rincões mais distantes. Já tivemos, né, no Rio Grande, postos de saúde, centros de saúde, em cada município. Né? Hoje nós temos postos de saúde de atendimento à criança que não tem pediatra. Que as crianças são tratadas por protocolos por pessoas que não são médicos. Porque não há atração nenhuma para o médico ir lá. Exato. Doutor Marcos, qual é a especialidade mais, digamos assim, demandada pelos estudantes, pelos médicos que estão se formando? Tem esse dado, assim, a especialidade ou não? Não tem uma específica, mas o pessoal está se orientando muito para médico clínico de geral? Saúde da família, né? A da família. É a saúde da família. Então, que engloba algumas noções de pediatria, de gineco-obstetrícia e clínica médica, né? E para atender em postos de saúde, na periferia, né? Esse pessoal tem se dedicado mais a isso. Enfim, depois vai procurar uma especialidade, né? Mas o que o pessoal não está querendo mais é pediatria, entende? A pediatria tem sido difícil. Qual é a razão disso? Porque é mal remunerado, né, desqualificado, né? É por essa razão, é só... Perfeito. Doutor Marcos, uma dúvida, ouvi falar aí que algumas das pessoas que foram voluntárias na questão da vacina da Covid
estão tendo dificuldade agora de ter lá registrado no seu Conect SUS. Eu imagino que os médicos, porque foram, né, se colocaram à prova, eles estão hoje tendo dificuldade de, se tiver que apresentar um passaporte vacinal, por exemplo, de não ter a informação daquela vacina que foi dada de forma, né, voluntária, ajudando, né, a ciência. Como é que o Simers tem se posicionado nesse sentido? Nós temos tido contatos com o Ministério da Saúde, aqui, porque a questão é no Ministério da Saúde. Nós temos o Fernando Ritter, que é o nosso chefe da Vigilância Sanitária de Porto Alegre, tem se empenhado nisso, mas é que os lotes das vacinas que foram utilizadas nas pesquisas, que é esse o problema, não estão registrados lá em Brasília, no Ministério da Saúde. Então, eles não têm como vincular a um lote aquela vacina. Então, isso está sendo ultimado agora, existe um interesse em que os centros de pesquisas forneçam ou adquiram lotes, consigam o número daqueles lotes para que sejam oficiados a Brasília, para que então seja incluído dentro do Conect SUS. Realmente é um problema, tem médicos que estão vacinados e não conseguem comprovar a vacinação, não pode sair do país. Exatamente. Porque sem comprovante de vacinação, quer dizer, eles vão receber a terceira dose agora, vai ser como se fosse a primeira dose. Né? E realmente é uma coisa que o Sindicato Médico está empenhado em ajudar os colegas, e não só colegas. Sim, todos aqueles que se voluntariaram. São 35 mil pessoas nessa situação no Brasil. Né? Perfeito. Doutor Marcos, um assunto que está mobilizando aí a opinião das pessoas também, das autoridades, e sobretudo dos pais com filhos no colégio e tal, dos professores, é o retorno às aulas na segunda-feira, dia 8, né, da rede pública. Como é que os médicos avaliam esse retorno das crianças às aulas presenciais? Bom, nós temos o núcleo de pediatria no Sindicato Médico que já se posicionou claramente a favor da volta dos estudantes para dentro de sala de aula. Assim como os universitários têm que voltar para a sala de aula. Assim como outros profissionais que estão hoje... O Poder Judiciário, por exemplo. Hein? O Poder Judiciário, 100%, Poder Judiciário, né? Eu estou com uma ação em Osório que desde fevereiro do ano passado o juiz não julga porque é em papel, não é... Roxane, a cúpula do sistema, o Supremo anunciou que vai ter agora, voltar Vai dar o exemplo? às sessões presenciais e julgamentos presenciais. Se a cúpula do sistema vai reabrir, os tribunais dos estados, os foros vão ter que seguir esse espaço. Não tem sentido ficar fechado e não trabalhar. Muitos problemas nós que militamos na advocacia hoje. Eu consigo ter problema com o Poder Judiciário e também com o Detran. Hoje eu tive prazer, desprazer, a gente nunca sabe, de ir fazer um atendimento presencial no Tudo Fácil. E eu até agora não consigo entender por que o Tudo Fácil, né, que seria um braço do Detran, ele trabalha das 8 às 2 da tarde e mediante agendamento, que o último agendamento se dá às 13h10. Ou seja, independente se você é advogado, se você é cidadão, qual é o motivo hoje de termos um horário reduzido, se ainda é necessário um agendamento? Né? Tem coisas que fica muito difícil para o cidadão defender o funcionário público como se ele fosse um ser humano completamente diferente do outro que também está exposto. Escuta, imagina se os médicos resolvessem não trabalhar. Exato. Não, vou trabalhar só online agora. Atividades essenciais, não pode? Assim, outros profissionais de saúde. Então, assim, eu acho que está na hora de voltar, gente. Com cuidado, né, doutor? Evidente, os cuidados tem que ter sempre. Mas, assim, os danos causados por esse 1 ano e 11 meses de pandemia nas crianças que não foram à escola, falta de socialização, crianças que não se alfabetizaram, esse dano é quase que irrecuperável. A saúde mental dessas crianças, então, é quase irrecuperável. Então, assim, nós sabemos que na Inglaterra dobrou a busca de psicólogos e psiquiatras infantis durante a pandemia. São danos que a gente não consegue nem mensurar. Sim. E o lockdown, né, o exagero no lockdown. Então, isso aí foi muito dramático, foi um problema gravíssimo que vai impactar sobre as crianças. Né?
Sobre os adultos está impactando, o aumento do número de violência em casa, o número de suicídio, uso de substâncias, né? Então, isso aí tudo pela maneira como foi tratado. Criança tem que voltar para a sala de aula. O aluno tem que voltar para a sala de aula. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, faltam acho que 5 minutos. Queria registrar o meu pesar, né, que eu vi no grupo do Atividade, da perda que tivemos essa semana com o Ayrton Bernardoni. O Ayrton Bernardoni funcionou como árbitro anos a fio, se notabilizou nessa atuação sempre muito contestada e, né, muito a favor do Internacional, pública, sempre com uma tendência colorada, né? Sim. Decisões muito contestadas. Ayrton Bernardoni, mas participou do Atividade desde sempre, né, Silvio? O Atividade o mantinha público, deixou os campos de futebol, mas a Atividade, e ele nunca negou seu coloradismo. Então, eu quero render minha homenagem, solidariedade à família do Bernardoni, ao programa Atividade, às nossas parcerias aqui com ele, e meu pesar, e sugerir ao Inter que no Grenal faça um minuto de silêncio, porque o Bernardoni aqui proclamava que ele, como árbitro, nunca perdeu um Grenal. Aliás, deixa eu complementar isso aqui. Ouve isso aqui, doutor. Ele contou aqui, é verídica essa história, ele estava apitando um Grenal no Beira-Rio, uma certa vez jogava Falcão, Jair, etc. E tal. Aí uma falta na frente da área do Grêmio. Aí o Falcão pegou a bola e tal, foi chutar, e ele chegou pro Falcão e disse, não, tu não vai bater. Ele era o árbitro. Quem vai bater vai ser o Jair. E aí fez, o Falcão desistiu, o Jair bateu, fez gol, e ele saiu assim, ó. Gol nosso, gol nosso. Esse era o Bernardoni. Esse era o Bernardoni. Vou contar essa história, porque é uma homenagem a ele, né? Porque ele fazia isso com muito bom... Com coração, né? Humor, coração né? Era um fidalgo no trato. Eu encontrava ali no SET, ele trabalhou no SET, no SET, ali no Menino Deus. Menino Deus, eu caminhava pela manhã, de vez em quando eu encontrava com ele lá. É o Bernardoni que gostava de usar o termo cachorrada. Bernardoni, tu que fizesse uma cachorrada para nós agora, tá, Bernardoni? Fosse muito cedo ainda. O Bernardoni foi muito cedo ainda. Tinha uma certa idade, mas ele tinha muita saúde, muita vitalidade e a vontade de viver. Na semana anterior, ele esteve aqui no último programa, ele me levou para casa. Eu me lembro que o Vilmar Govinazzi queria me levar, ele disse, não, eu levo o Silvio, porque ele morava no Cristal, morava no Cristal. Eu passo ali na frente da casa do Silvio e deixo ele lá. Então nós fomos batendo um papo muito legal, ele era um cara, ele era muito irreverente aqui e tal, mas era uma irreverência assim legal, ele era um cara tranquilo. Um sujeito fidalgo, doce, exatamente, né? um cara... E muito bem informado, não tinha nada que o Bernardoni não soubesse falar. Podia não concordar com o que ele dissesse, mas ele sabia falar sobre tudo. Posições, sempre estava posicionado. Radicalmente, mas posicionado. É verdade. Doutor Paulo Lima, sua mensagem final rapidamente. Como? Mensagem final, rapidamente. Não, eu quero deixar agora um abraço de felicitações. A minha nora, né, que está de aniversário hoje, né, a Caroline, meu abraço, votos de felicidade e que muita saúde, alegria, junto com os meus netos e com meu filho. Felicidades para todos vocês. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso. Voltará aqui para falar mais sobre essa questão da... Estou à disposição. Muito obrigado. E voto de sucesso. Claro, sucesso para ele. Dia 3 de janeiro ele vai estar por aqui. Roxane, obrigado pela sua presença também. Obrigado mais uma vez. A você, telespectador, pela fidelidade aqui ao nosso Atividade. Uma grande noite, um bom sono. Amanhã um novo encontro com vocês. Até lá.